Glória a Deus. Queria só com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Fico muito feliz de vê-los aqui nessa noite, né? Muitas pessoas estão vindo, o Senhor tem acrescentado, e eu queria dizer para você que você faz parte dessa casa, amém? Você faz parte dessa família. Nós somos uma igreja, o corpo de Cristo, estamos nos preparando para morar. Quem está se preparando para morar no céu? Ainda bem, porque você não precisa se preparar para ficar aqui, tá? Para ficar aqui não precisa se preparar. Agora, quem está se preparando, obrigado, Sileide, é para morar no céu, amém? Eu queria falar hoje sobre algo muito importante, que muitas vezes, mesmo a gente cristão, e mesmo muito tempo na igreja, a gente não consegue discernir tempo, amor e milagre. Eu vou trazer uma palavra na qual nós vamos tocar em tempo, amor e milagre. Essas três coisas, nós muitas vezes não entendemos o tempo de Deus, nós não entendemos o que é ser amado por Deus e nem entendemos o processo do milagre de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Nós, mesmo sendo cristãos, mesmo ouvindo muita palavra, mesmo indo muito para o YouTube lendo a Bíblia, a gente ainda não consegue entender a questão do tempo de Deus, né? Do amor de Deus e dos milagres de Deus. Por isso muitas vezes somos feridos, muitas vezes somos chateados, muitas vezes estamos frustrados com a vida por não entender esse processo de tempo, de amor e de milagre de Deus, no qual vai acontecer, já aconteceu na sua vida, porque é um milagre você estar aqui. Quem crê que é um milagre você estar na igreja hoje? É um milagre. É um milagre nós estarmos aqui hoje, porque com certeza, desde que a gente nasceu, desde que a gente era criança, o inimigo vem trabalhando de uma forma para que a gente nunca venha chegar na igreja, nunca venhamos a estar aqui juntos, unidos, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você passou por alguma luta nessa semana para não estar aqui no domingo na igreja, que o inimigo tentou de alguma forma colocar algo na tua cabeça para não vir à igreja, ou algum pensamento, alguma luta, alguma frustração, alguma palavra, algum desânimo para você não chegar aqui. E se você chegou, é porque Deus permitiu e Deus tem um propósito na sua vida e você vai ser abençoado nessa noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Eu vou esperar todo mundo abrir. Se você tiver celular, abra no seu celular, no seu tablet, smartphone, na sua Bíblia, certo? Abra. Hoje o tablet vai estar fechado, porque o Senhor ainda está falando comigo e também não tem muita anotação não, tá? Só tem anotação de tempo, amor e milagre, porque a palavra de Deus vem no fluir. E eu quero ministrar a você hoje. Deus está falando agora no meu coração com você sobre tempo, amor. Glória a Deus. Tempo, amor e milagre, né? Vamos lá, vamos ler junto aqui a primeira parte. Todos encontraram aí João capítulo 11. João capítulo 11. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos entender aqui. Primeiramente, quem são os personagens que estão nesse texto até agora? Nós vemos Lázaro, que estava doente, Marta, Maria e Jesus, né? Maria, Marta e Jesus. E diz aqui, nesse texto aqui, que Maria era alguém que tinha derramado óleo e perfume e tinha enxugado os cabelos de Jesus. Ou seja, ela era alguém que tinha feito algo extraordinário, algo que ficou marcado, está escrito na Bíblia. O que eu quero começar a dizer para você nesta noite? Você pode ser alguém que já teve experiências tremendas com Deus, e o teu nome pode estar escrito no livro da vida, como tua história pode estar escrita de alguma forma na Bíblia. Essa Marta que está aqui, essa Maria que está aqui, temos histórias dela na Bíblia. Lembra que Marta era muito ocupada e Maria tinha ficado aos pés do Senhor? Ela estava escrita na Bíblia, porém nem Marta, nem Maria, nem Lázaro iria deixar de passar por esse processo de Deus, onde eles iriam ter que aprender sobre tempo, amor e milagre. Diga comigo: tempo, amor e milagre.
Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que existia um tempo no qual Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava doente. Existem tempos na nossa vida que mesmo a gente conhecendo Jesus, mesmo a gente andando com Deus, mesmo a gente sendo crente, existem tempos que você pode ficar doente. Existem tempos que podem acontecer comigo e com você que você não está esperando que aconteça, mas pode acontecer. Não diminui quem você é. Diga, as dificuldades que eu passo não diminui quem eu sou. Por quê? Porque às vezes você vai sentir que Deus não está te respondendo quando você pedir algo a Deus e não vier no tempo que você quer receber. Quando você pede algo a Deus, quando você comunica algo com Deus e não acontece no tempo que você quer receber, você se sente frustrado, magoado, diminuído e não amado. Jesus, sabendo disso, vamos ver nesse texto aqui que ele afirma o amor dele pelas pessoas. Deus quer falar com você nessa noite e dizer: eu te amo, meu filho, independente do que você está passando, do tempo, da dificuldade ou da situação, eu te amo. Aqui nesse texto ele é bem enfático no amor dele por Lázaro, por Maria e por Marta. Porque a primeira coisa que o diabo consegue colocar na sua mente é que você não é amado e que você não é valorizado onde você está. Diga assim: eu sou amado. Mais alto: eu sou amado. Eu sou valorizado por Deus. Sabe por quê? Porque ele pagou um alto preço. Se ele morreu com você, a Bíblia diz que se ele deu o seu único filho, não dará também todas as outras coisas? Ele dará. Agora, o tempo e o milagre é um processo que depende de você e de Deus. Depende de nós e de Deus. Depende de mim, de você e de Deus. Agora, entender esse processo, o tempo desse processo, vai depender muito do quanto eu creio. Diga assim: depende do quanto eu creio, do quanto eu acredito em Deus, de verdade. Porque nos momentos de dificuldade, nós tendenciamos ao quê? A duvidar. Será que é de Deus? Será que Deus vai fazer? Por que essa demora? Por quê? Teve uma mulher que ficou doente por 12 anos. Foram 12 anos? O fluxo de sangue? Ela ficou doente por muito tempo com fluxo de sangue. E um certo dia, ela disse para si mesma: se eu apenas tocar em sua veste, eu serei curada. E ela foi curada, porque ela disse consigo mesma, ela não desistiu, mas ela se impulsionou, depois de tanto tempo, a tocar em Jesus, e ela foi curada. Presta atenção que as pessoas que são curadas, as pessoas que são usadas, são pessoas que são determinadas a tocar em Jesus, apesar das circunstâncias e situações adversas. Aqui eu vou reler aqui o primeiro versículo para você entender sobre o que eu estou falando aqui. Olha, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Ou seja, Maria era alguém que estava na Bíblia, alguém que tinha feito algo tremendo para Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: a graça de Deus, ela vai nos levar a diminuir. A graça de Deus vai nos levar a um quebrantamento, a você aprender a chorar, a você entender que não é do seu jeito, que não é como você está planejando, que as coisas não acontecem por acaso. Tudo que acontece na minha e na sua vida, por mais que a gente não entenda, tem um propósito de Deus. Deus está trabalhando em alguma área da nossa vida para nos fazer pessoas melhores. Como que esse caso aqui você vai ver, ele estava doente. Menciona Marta sendo irmã de Maria, e isso estava acontecendo naquela família, essa doença. E olha o que acontece aqui no versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Diga assim: aquele a quem amas está doente. Então quer dizer, pastor, que mesmo que Jesus ame alguém, essa pessoa pode estar doente? Sim.
Jesus te ama, mas você pode passar por uma enfermidade. Você pode passar por uma doença, você pode passar por uma dificuldade. Isso não diminui o amor de Deus por você. Quem lembra de Jesus no barco com os discípulos? Havia grande tempestade e Jesus dormia em meio à tempestade. É algo que eu estou tentando aprender ainda. Dormir em tempo de tempestades, né? Descansar em meio a lutas, né? É muito difícil você descansar em meio a lutas, descansar em meio a problemas e acreditar que o Senhor está ali. O barco estava quase afundando, mas Ele estava no barco. Aqui é a mesma coisa, ele estava doente. Elas mandaram uma mensagem para Jesus, dizendo: aquele a quem tu amas. Ou seja, quem estava falando? Maria, aquela que tinha se derramado, aquela que tinha lavado os pés de Jesus e enxugado com seus próprios cabelos. Tem algo que alguns pastores usam: se eu ainda tenho crédito no céu, né? Vocês já ouviram essa expressão? Se eu ainda sou homem de Deus, que o Senhor venha fazer isso, ou o Senhor venha fazer aquilo. Talvez Maria estava se sentindo nesse jeito: será que eu não tenho aí uma autoridadezinha com Deus não? Será que Ele não me ama? Será que eu não sou amiga dEle? Será que eu não sou serva dEle? Será que eu não sou alguém íntima que fez algo que Ele declarou publicamente que a fé dela tinha sido diferenciada? Às vezes você está se sentindo assim, ela estava se sentindo assim, mas Deus continua nos ensinando. Diga assim: Deus continua nos ensinando. Você precisa estar aberto a aprender. Maria precisava estar apta a aprender mais. Lázaro, ele iria passar por um processo que todo mundo ia chegar nele depois e perguntar: como é que foi isso? Como é que está morto? E depois reviver, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, amém? Vamos chegar lá no milagre. Mas imagina só quantas pessoas Lázaro não ia ganhar para Jesus depois dessa experiência que ele teve com Deus. Quantas pessoas você acha que Maria não ganhou para Jesus depois da experiência que ela teve com Deus? Quantas pessoas Marta não ganhou para Jesus depois da experiência que ela teve com Deus? Tudo que você passa ou passar na sua vida é para que seja usado na vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam tocadas. Então tudo vai servir para a glória de Deus. Se você usar corretamente aquilo que você passar, a situação que você passar, o seu testemunho, o seu milagre, até as coisas que passaram de ruim, que você superou, você vai poder usar isso para a glória de Deus. Então aqui começa o grande problema. Essa família estava passando por problema, o irmão dela estava seriamente doente. Começaram a orar, enviaram a pergunta para Jesus, enviaram a notícia que o irmão estava doente. Normalmente quando você envia uma notícia para um médico ou para alguém que pode te curar, você espera que ele te responda no teu tempo, na tua hora. Ah, não quer me atender. Ah, está muito ocupado. Ah, e aquilo ali gera logo uma indignação dentro de você. Poxa, nem veio me ver. Eita, nem ligou para a mensagem que eu mandei. Eita, eu não sou ninguém. Aí começa aquele barulho, aquele sentimento, aquelas mágoas, aquelas coisas que o capeta gosta. A incredulidade. Se Deus opera em fé, o diabo opera na incredulidade. Aprenda isso. Se Deus opera em fé, em alegria, o inimigo trabalha onde? Na tristeza, na dúvida, na decepção. Ele entra, é uma porta de entrada. E é uma situação que qualquer um de nós vamos passar e podemos passar. Por desespero, por situações de incredulidade, de dificuldade. E é nessas horas que o inimigo entra. Lembra, Jesus jejuou por 40 dias. Mas quando ele teve fome, o diabo chegou. O diabo só chega no momento que ele vê que você está fragilizado, que a sua fé está abalada, que você está chateado com alguém, que você está machucado com alguém, que você está irritado com alguém, que você não quer perdoar alguém. Aí ele chega, sabe por quê? Porque ele sabe que há uma legalidade, porque sem legalidade ele não pode tocar em você. Mas quando ele está tocando em você, normalmente é alguma brecha que a gente abriu. Alguma coisa que a gente está dando espaço para o inimigo. Por mais crentão que a gente seja, mas se você tiver o seu coração magoado, se você pode estar vestido de paletó e gravata, ou com vestidão coberto da cabeça aos pés, com a burca, se teu coração não estiver limpo e as tuas mãos não estiverem puras, o inimigo pode te tocar. O inimigo pode vir bagunçar a tua mente, ele pode entrar no teu corpo e na primeira pessoa, porque ele sempre fala na primeira pessoa. Ele diz: eu não presto, ninguém me ama. Por quê? Porque quem está pensando não é você, é o inimigo pensando através de você.
ele toma a tua mente, ele toma as tuas emoções, ele te usa dessa maneira, se julgando contra você mesmo. É assim que o inimigo faz. Ou você acha que você ainda não sabe como é que o inimigo usa? É assim que ele trabalha. Ele usa o corpo, porque o inimigo, ele é um espírito, ele é um demônio. E quando ele entra em alguém, ele entra dentro da pessoa e ele fala como se fosse a pessoa. Ele diz, eu não presto, ninguém liga para mim. Ele fala tudo contrário o que a Bíblia diz sobre você. E você pensa que é você falando, mas é o inimigo que está dentro da sua mente, trabalhando nas ideias erradas. Por isso que a gente tem que repreender quando vem um mau pensamento, quando vem um mau desejo, quando vem um desejo errado, uma situação que está no teu coração. Você tem que repreender, você tem que expulsar. A Bíblia diz, expulsai os demônios. Expulsa, rejeita, não aceita, não é de Deus. Quando a gente identifica algo na nossa vida que não é de Deus, a gente tem que repreender. E olha o que acontece aqui. Existem sentimentos que são normais. Por exemplo, Pedro chegou para Jesus e disse, você não precisa passar por isso, pela crucificação. E Jesus disse, arreda de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Quando a gente está cogitando em coisas de homens, coisas da carne, coisas que não vêm de Deus, que todo mundo vai passar por isso, a gente tem que repreender e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se a tua palavra diz que eu preciso crer, eu preciso crer. Então eu quero abrir os teus olhos hoje aqui para essa questão do tempo, do amor e do milagre. Aqui ela sabia ou não sabia que Jesus amava Lázaro? Sabia. Sabe por quê? Quando ela mandou uma mensagem, sabe qual foi a mensagem? Senhor, aquele a quem amas está doente. Como assim a quem amas? Sabe o que ela quer dizer? Eu sei tanto que Jesus me ama, eu sei tanto que Jesus ama Lázaro, que eu vou mandar a mensagem assim, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, ela se sentia amada e sabia que Jesus amava Lázaro também. E então, porque Jesus amava Lázaro, ela se sentia amada, ela achava que tudo iria acontecer da maneira que ela queria. E aí é onde está o ensinamento. Ela era amada, sim, porém ela precisava aprender sobre o tempo e sobre o milagre. Diga assim, eu sei que eu sou amado. Tem alguém aqui que tem dúvida que é amado por Deus? Não, né? Todo mundo aqui sabe que é amado por Deus. Mas quem aqui não entende o tempo de Deus? Todo mundo entende o tempo de Deus? Pois eu digo para você, eu mesmo tenho muitas coisas que eu não entendo o tempo de Deus. Eu não sei quando Deus vai fazer ou quando Ele não vai fazer. Eu sei do que eu preciso fazer quando Ele mandar eu fazer, mas eu não sei o tempo de Deus. Mas uma coisa eu aprendo com esse texto, que eu não tenho o direito de mandar em Deus, direito de ficar chateado com Deus quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. E da maneira que eu quero não é culpa de Deus. E 99% das vezes, adivinha quem a gente culpa quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? A Deus ou os outros. Sempre é assim. Então, ela sabia que era amada, ela sabia que ela tinha uma certa intimidade com Jesus, porque ela tinha lavado os pés de Jesus e enxugado com os cabelos. E ela pediu algo a Deus, certa que Jesus iria responder a sua necessidade. Eu não sei, qual é a sua necessidade hoje? Pensa aí. É interessante que a igreja interaja com essa. Interaja, porque você tem uma necessidade que você está pedindo a Deus. Agora se coloque no lugar de Marta, de Maria, ou se você é Lázaro e está quase morto, aí se prepara que alguém vai te ressuscitar. Mas entenda, a palavra de Deus, ela é a mesma, e ela serve para todos nós. Para todos, ia servir para lá, ele amava Lázaro, Marta e Maria, porém, olha a situação que eles estavam passando, uma morte, ele estava muito doente a ponto de morrer. Então, quando você está muito doente a ponto de morrer, e alguém não lhe visita, alguém que você ama muito, não lhe visita na hora que você quer, a primeira interrogação vem, será que ele me ama mesmo? Será que ele pode mesmo? Será que ele não está ligando para mim? Esse tipo de dúvida sempre vem na nossa vida, no nosso entendimento. Porque não me amam, não gostam de mim. Isso eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você o que é isso aí. São traumas. São coisas que Jesus quer que você arranque do seu coração, que você aprenda a lidar com isso. Porque se você tem isso hoje, é porque você tinha isso ontem.
E é porque você tinha isso há 5 anos atrás. É porque você tinha 10 anos atrás. Antes de você receber Jesus, você já tinha isso. Essas coisas dentro da gente que querem que as coisas sejam realizadas do nosso jeito. Não vai ser nunca. Nem com Marta que lavou o cabelo de Jesus e enxugou com o cabelo. Não foi assim. E você acha que vai ser com você? Não vai, não vai. Então aprenda a lidar com os nãos de Deus. Aprenda a lidar com o não é tempo ainda. Ou espere mais um pouco. Diga aí para o seu irmão, aprenda a esperar mais um pouco. Aprenda. Porque tem que esperar mais um pouco para ver Deus mover. Jesus ia mover. Ela estava certa quando ela mandou a mensagem para Jesus e cria que ia lá. Ele iria lá sim, iria curar Lázaro. Mas no tempo dele. Ore e espere o tempo de Deus. Espere Deus colocar as coisas no lugar. Espere Deus falar com a pessoa que Deus quer que ele fale. Da maneira dele, não vai ser da sua, nem da minha. Então é por isso que eu digo que essa questão, essa é a parte mais fácil. Todo mundo sabe. Nem todo mundo se sente amado, mas todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama e porque Ele quer trabalhar na nossa vida e Ele quer que a gente tenha vida eterna, amém? Agora vamos continuar o processo. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha como as palavras de Deus são diferentes da do homem, presta atenção. Como as palavras de um homem de Deus são diferentes de um homem normal, mesmo que ele creia em Deus. Presta atenção, Jesus disse, essa doença não é para morte, mas é para a glória de Deus. Para a glória por causa do Filho de Deus. Ou seja, por causa dele, alguma coisa ia gerar glória para Deus. As dificuldades, ele via a dificuldade como um processo pelo qual ele ia fazer as pessoas crerem mais em Deus. Então ele não via como Marta via, ele não via como Maria via, e ele nem via como os discípulos estavam vendo. Ele disse que essa doença não era para a morte. Olha o que ele disse aqui, ó. Versículo 4, segue aí. Essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Normalmente quando você leva uma dificuldade para alguém que crê e tem fé, a palavra de quem tem fé é diferente da quem não tem fé. A palavra de quem crê é diferente da quem não crê. Ele está dizendo, não, isso aí não é nada demais. Deus vai resolver. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai te curar. Deus vai te colocar lá. Tenha calma, espere, ore, creia. Por mais difícil que seja a situação, creia. Deus vai fazer um milagre ali. O homem e a mulher de Deus vê diferente do incrédulo. O homem de Deus e a mulher de Deus que está na unção vê diferente do crente que não está. Tem exemplos diferentes na palavra? Tem. Quem lembra aí Eliseu e o discípulo do profeta? Ele chegou lá e disse, ele acordou o profeta, ei, nós estamos cercados. Tem gente de todo lado querendo nos buscar. Aí o profeta acorda e diz, calma. Maior são aqueles que estão conosco do que os que estão no mundo. Deixa eu orar por você. Ele era crente? Era discípulo do profeta? Mas não via como o profeta via. E de repente, o que aconteceu? Deus abriu os olhos do discípulo do profeta e ele viu que estava cheios de carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O que eu preciso hoje? Que Deus abra os meus olhos. E eu veja que eu sou co-herdeiro com Cristo, que todas as bênçãos eu já tenho em Cristo Jesus. Agora eu preciso olhar para Ele. Eu preciso continuar olhando para Jesus. Eu preciso continuar olhando para Jesus. Eu preciso continuar vendo que Ele é maior do que os meus problemas. Que Ele é maior do que as minhas dificuldades. Só que qual é o normal? O normal é a gente se frustrar com todo mundo. O normal é a gente fazer biquinho para tudo. O normal é a gente desistir, se cobrir até a cabeça e dizer eu não vou mais. Isso é uma pessoa normal, não é uma pessoa espiritual. Diga assim, a pessoa espiritual não desiste de Deus, porque não tem outro caminho. A Bíblia diz que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não posso desistir. Eu posso ter problema, eu posso estar errado, eu posso passar por dificuldade, eu vou me arrepender, eu vou buscar, eu vou me ajoelhar, eu vou me consagrar. Mas Deus é a única solução para a minha vida. O Senhor é a única porta para você. Ele é o único que vai te fazer feliz. Não adianta. As pessoas que não estão andando com Deus, elas vão sempre dizer, eu vou pegar uma praia hoje. Não tem nada de errado com praia, mas no outro dia, eu preciso
aniversário, eu preciso ir para um cinema. Não tem nada de errado, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ir para o cinema. Só que todo dia ela tem que inventar alguma coisa para fazer. Sabe por quê? Porque o espaço de Deus está vazio. A busca com Deus está desse tamanhinho. Está entendendo? Então a alma está sedenta, a alma está precisando de algo. Ela tem que fazer algo todo dia. Porque não busca Deus, porque não está orando, porque não está sentindo o Espírito Santo. Nada vai encher o espaço de Deus na sua vida. Nada. E olha que nenhuma dessas coisas é errado. Você deve ir à praia, você deve ir ao cinema, você deve fazer churrasco com os amigos, mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Sabe quando é que eu sei que eu coloco Deus em primeiro lugar? Quando eu tenho um churrasco marcado, mas antes de ir para esse churrasco, eu já orei, eu já li minha Bíblia, eu já me consagrei. Está entendendo? Porque senão, quando vier as dificuldades, quando vierem os ventos, você vai descobrir quem você é. Se a sua casa estava sobre a rocha ou sobre a areia. Porque vai balançar. O negócio vai balançar. O vento vai fazer que tua casa balance, meu irmão. A tua casa vai balançar. A diferença é eu tô sobre a rocha ou eu estou sobre a areia. Porque a dificuldade vai vir. E é do jeito que ninguém espera. Lembra de Jó? Perdeu casa, perdeu família, perdeu fazenda, perdeu tudo. Os amigos dele disseram que ele era tudo e que ele estava pagando os pecados dele. Não tinha pecado. E aí? Mas ele não perdeu a fé. E Deus restaurou 2 vezes mais. Então, qual é a coisa mais importante da nossa vida? A nossa fé. A nossa crença em Cristo Jesus. Você está deixando alguma coisa roubar a sua crença, a sua fé? Cuidado, porque o milagre vem para os que creem. Diga assim, o milagre acontece na vida dos que creem. Amém? Você crê, eu tenho certeza que você crê. Sabe por quê? Porque você está aqui. Senão você estaria em qualquer outro lugar. Você crê, por isso você está aqui. Senão você estaria em qualquer outro lugar. Hoje eu estava falando com Deus, Senhor, qual é a palavra? E olhe, que desde que eu acordei, que eu oro e que eu peço a Deus a palavra de hoje. Eu falei, não, domingo que vem eu não aceito de jeito nenhum chegar sem saber qual é a palavra ainda que eu vou ministrar. E passei o dia todo orando, e ouvindo pregação, e ouvindo louvor. E a mesma coisa, cadê essa palavra? E cadê essa palavra? Eu gosto de sair de casa já meio inspirado, já com uma direção. E Deus, nada. E eu já agoniado. 2 coisas me deixam agoniado. Uma, chegar atrasado. É uma das coisas que quando eu vivo na correria para cima e para baixo, eu não gosto de chegar atrasado. Pense numa coisa que Deus tem que trabalhar na minha vida. Não para eu deixar de não gostar, mas para eu conseguir chegar atrasado, não chegar atrasado, dizer não para outras coisas. É muito chato chegar atrasado. Então eu pago o preço qualquer. Se eu tiver que pagar R$50 para chegar na hora, eu pagaria R$50 para chegar na hora. Porque a melhor coisa que tem é você chegar na hora. Para mim é muito importante isso. Às vezes eu vou ganhar dinheirinho lá, mas só o desgaste de chegar atrasado eu pagaria para outra pessoa ir lá e eu chegar na hora. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que você estar na hora e gastar mais tempo com Deus. Aqui nesse caso aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 5. Versículo 5. Jesus amava, olha de novo, presta atenção. Isso é tão importante, por isso que Augusto Cury escolheu escrever um livro que diz assim, ó, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Porque ele sabia tanto que o problema das pessoas eram se sentir rejeitadas, diminuídas, que não amadas, que ele falava que amava as pessoas. Olha lá, versículo 5. Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Então Jesus sabia desse trauma das pessoas, de não se sentirem amadas e aceitas. E Jesus dizia, olha, eu amo você, eu amo Marta, eu amo Maria, eu amo Lázaro. Isso não está acontecendo por falta de amor. Diga assim, as dificuldades que acontecem na minha vida não tem nada a ver com falta de amor de Deus. Não tem. Não tem, eu garanto a você que Deus te ama e Deus me ama. Algumas dessas dificuldades é para o nosso crescimento, algumas dessas dificuldades são consequência dos nossos erros, algumas dessas dificuldades é para te tornar mais forte. Eu não sei, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você não desiste dele, amém? Quem ama a Deus não desiste de Deus. Vou mudar de fé porque não deu certo aquilo naquela igreja. Vou mudar de fé, vou mudar de casa, vou mudar de igreja, vou mudar. Isso não existe.
Não é assim que resolve nada. Isso só diz o tamanho da minha fé, que eu não posso nem fazer assim, que está menor do que um grão de mostarda, quando eu acho desse jeito. Eu tenho que ter maturidade, dizer, eu não saio, eu não abro mão. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Porque esse é o segredo do crescimento. Eu não sei, mas eu quero aprender. Eu não sei, mas eu quero ser moldado. Eu não sei, mas eu estou disponível. É diferente o coração que quer aprender. O coração que acha que sabe, toda vez que... Olha só, é igual esse copo aqui, ó, tá cheio. Tem gente que vive cheia. Eu já inventei essa palavra em português. Ensimesmada, cheia dela mesma, de si mesmo. Se Deus quiser derramar alguma coisa aqui dentro, vai transbordar, porque você está cheio, você sabe de tudo. Só que esse seu sabe de tudo e acha que está cheio, não está dando em nada. Ou seja, está errado em alguma coisa. Não está muito bem essa tua maneira de pensar. Porque se essa tua maneira de pensar fosse certa, o milagre já tinha acontecido, você não estaria triste nem estaria frustrado com os outros. Amém? Porque a maneira de Deus, ela é perfeita para trabalhar na nossa vida. Então, o que acontece? No versículo 7 diz o seguinte: depois disse ao Senhor, versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Diga assim: Jesus ficou mais 2 dias onde estava. E aí? Quem aqui consegue esperar 2 dias quando está com a dor de cabeça e ninguém traz um remédio? Quem aqui aguenta esperar 2 dias quando está com a dor de dente, quase surtando de uma inflamação no dente? E aí? Quem aguenta esperar 2 dias? Pois Lázaro estava numa situação muito pior do que essa, e diz que Jesus ficou ainda por 2 dias. Qual é o primeiro pensamento que vem quando a gente dá uma notícia que está doente ou que está passando por dificuldade e não aparece o que a gente quer? Tá nem aí para mim, ó pastor, tá nem aí. Falei para ele, nem veio, nem ligou, nem nada para mim, né? A gente não pensa logo isso, que eu não sou importante, que não tá nem aí para mim, que não tá ouvindo o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você é humano. Porque você é natural. Porque você está com a sua dependência nas coisas ainda, não em Deus de verdade. De verdade, eu vou crer que vai dar certo, no momento certo vai chegar. Às vezes eu espero 30 dias para ter aquilo que eu estou crendo para pagar esse aluguel. 30 dias. E às vezes não tem não, viu? Mas no último dia Deus vai e faz um milagre. Na última hora Deus faz um milagre. E assim também com todas as outras áreas. E eu quero dizer uma coisa, não é só a dificuldade que faz Deus fazer milagre não. Isso é uma das coisas que Deus faz um milagre, mas Deus quer que você e eu tenhamos sobrando. Não é só quando está no último estágio que Deus faz milagre não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus fez milagre, Ele fez para sobrar. Amém? A mulher lá do óleo lá, sobrou. A multiplicação dos pães sobrou. Deus quer te dar mais do que o que você está precisando, para que você possa abençoar outras pessoas. Não é só para passar. Milagre de Deus é para abençoar outras pessoas. É para que você possa abençoar outras casas, outras famílias. Então espere milagre para a sua vida. Mas hoje você vai aprender sobre tempo, amém? E sobre milagre. Você está aprendendo. Olha lá. Então, Jesus ficou mais 2 dias. Nada aconteceu como Marta e nem Maria estavam esperando, mesmo ela sendo amada. Você às vezes está passando por esse processo. Não aconteceu no seu tempo, não aconteceu da maneira que você queria, mas isso não quer dizer que você não é amada. Ah, isso é porque é o preferidinho do pastor. Está enrolado, só se não andou comigo o suficiente, porque sabe que comigo não tem preferidinho. Nem tem, não tem mesmo, não tem e não tem mesmo. Eu posso chegar, sentar com um milionário aqui, como sentar com um mendigo aqui, vai ouvir a mesma palavra, vai ouvir o mesmo conselho, vai ter a mesma direção e vai ter o mesmo tempo, ou seja, vai ter que esperar. Hoje vai ter que esperar. Quando eu tenho, eu dou o máximo, eu fico até quando não tenho, eu tenho que esperar, vamos marcar que vai dar certo, mas eu sempre, não existe esse que tem e esse que não tem, tem o que busca. O que busca, encontra. O que bate, será aberto. Mas não tem essa coisa, porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, quem anda comigo sabe, em 10 anos que não tem isso. Pode ser o mais simples, como o mais, vai ouvir a verdade, só que com amor, mas vai ouvir a verdade da palavra de Deus. Vai ser aceito, vai ser amado, como Jesus fazia. Mas não vai ter tudo no seu tempo. Por quê? Porque é tudo no tempo de Deus. Não é o pastor que chega lá e diz, está no tempo. Não é o pastor que escolhe. É Deus que chama, é Deus que coloca. A pessoa tem que ouvir Deus para anunciar alguma coisa.
Então a gente precisa aprender a ouvir Deus e ter esse entendimento do tempo. E olha lá, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Presta atenção, depois de 2 dias, Jesus disse: vamos voltar. Ou seja, ele estava preocupado com Lázaro. Só que olha o que ele tinha que enfrentar. Presta atenção, porque tem coisas que a gente nunca vê. Deixa eu te falar um negócio. Quando a gente não recebe o que a gente quer, tem coisas que a gente nunca fica sabendo. O que está acontecendo com a vida do outro. Por que ele não foi lá naquele horário? Por que ele não foi lá naquele dia? Essa seria a pergunta de Marta e de Maria. Por que será que ele não foi? Você sabia que Jesus estava sendo perseguido? Você sabia que estavam tentando matar Jesus? Você sabia que ele foi, alguns dias atrás, ele tinha sido apedrejado ali, ele teve que sair sumido de cena? Mas olha o que é que ele disse para os discípulos dele, olha lá. Versículo 7, né? Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Então disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Sabe o que ele estava dizendo? Mesmo que estejam tentando me apedrejar, mesmo que estejam tentando me matar, eu vou lá. Porque essa doença não é para a glória, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ou seja, eu vou lá fazer alguma coisa em favor de Lázaro, de Maria e de Marta. Só que era no tempo de Deus. Deus vai aí onde você está. Ele vai lá na sua casa. Ele vai resolver o seu problema. Antigamente eu chegava a ficar desesperado com algumas situações. Hoje eu aprendi a descansar em Deus. E continuar. E continuar, porque Ele não mandou ninguém parar. Ele não mandou ninguém parar. Mandou a gente continuar. Continue aquilo que Deus lhe chamou. Continue aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não mandou você parar. Se você vê esse versículo na Bíblia, que Deus te mandou parar, você me mostra, tá? A gente vai lá na salinha e você me mostra. Vamos lá, versículo 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, por nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Presta atenção como o homem de Deus fala, presta atenção. Ele não fala logo que está tudo acabado. Não fala logo que morreu, que acabou, que está destruído, que não tem mais jeito, não. Olha como é que ele trata Lázaro. Ele chama Lázaro de quê? Quem prestou atenção? De amigo. Diga comigo, amigo. Jesus considerava Lázaro como amigo. Mesmo assim, ele não foi no dia que Lázaro estava esperando. Ele chegou lá 4 dias depois, na verdade. 2 dias foi que ele ouviu a mensagem e depois ele saiu. Mas ele chegou lá 4 dias depois. Presta atenção aí. Ele considerava Lázaro como amigo e diz assim, ó, nosso amigo Lázaro adormeceu. Diga assim, adormeceu. Mas ele tinha morrido. Adormecer para morrer é diferente, né? Mas como os discípulos não entendiam a linguagem de fé, a linguagem... Por exemplo, a gente vê que às vezes na nossa despensa não tem o suficiente, mas a gente diz, mas vai dar, né? Vai dar, tem o suficiente, mas às vezes, logicamente, não tem o suficiente para... Vai dar certo, Deus vai prover, mas logicamente, se aí for para o papel, naquele dia, não tem o suficiente para pagar o aluguel, não tem o suficiente... andar rodar no carro, porque não tem gasolina para colocar, porque tem parcela para pagar, não é suficiente. Mas você diz o quê? Vai dar certo, Deus vai prover. Por quê? Porque você é um homem de fé. Tá entendendo? Aí vai chegar gente para você, mas você é o doido, você é o maluco, você sai daí, vai para um lugar que é de graça. Por quê? Porque não tem fé. Porque a fé dele, se não tem fé, é menor do que a sua. Amém? Então, cuidado com quem você está ouvindo e como você está ouvindo as coisas. Jesus disse primeiro, ele adormeceu, mas porque os discípulos não entenderam, então ele teve que ser claro. Às vezes, quando a gente vai cortar alguma coisa, é porque a gente tem que ser claro, não é porque não tem fé. É porque tem que cortar, está muito alto, não pode deixar essas energias todo dia ligado, nesse ventilador ligado todo dia. Por quê? Não é porque eu não tenho fé, é porque eu tenho que saber ter um equilíbrio entre fé e o desperdício. Eu tenho que saber, não está cortado, não pode vir qualquer hora que quer, porque vai aumentar e até vai chegar o tempo que vai poder, mas ainda não é o tempo. É o tempo de a gente usar o que tem nos dias que tem, saber economizar para dar certo. Porque uma coisa é desperdício, outra coisa é falta de fé. Mas Jesus disse para eles, olha lá. Versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor,
se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Ou seja, ele explicou. Quer saber um negócio? A verdade é que Lázaro morreu, mas eu estou contente que eu não estava lá, porque vocês vão ver o maior milagre da vida de vocês, para que vocês creiam. Ou seja, quando ele falou a verdade, logo em seguida ele falou da morte, mas logo em seguida foi bom, porque quando eu cheguei, que eu não estava lá, para que vocês creiam. Ou seja, mesmo quando ele assume uma dificuldade, mas é bom você saber do tamanho da dificuldade que é, para vocês creiam quando acontecer o milagre, para que vocês creiam quando essa história mudar, para quando vocês creiam quando essa igreja não tiver lugar mais para ninguém sentar. É assim, por quê? Porque Deus está operando, porque Deus vai fazer, porque a gente não desiste. É assim que Deus faz, é assim que Deus prova os homens dele, as mulheres dele, em dificuldade, em meio ao fogo. Ele diz: quando passarem por águas profundas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Mas nunca disse que você não ia passar. Ele diz que você e eu somos colocados como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a situação sempre é difícil, sempre é adversa, sempre é difícil demais. Mas o que você está falando? Você fala parecido com Jesus? Você fala parecido como Jesus? Pergunta aí para o seu irmão: você fala como Jesus fala? Nos momentos de dificuldade? E aí? Você declara palavras como Jesus declara? Ou você fala: ai meu Deus, eu não aguento mais, não tem jeito, pastor, pensei que dava certo, mas não dá. Ai meu Deus, tentei uma vez, duas, três, ai, eu não aguento mais, estou ficando desesperado. Estou ficando desesperada. Como é que é a sua reação em momentos de dificuldade? Jesus agia da mesma maneira. Calma, isso vai servir para a glória de Deus. Calma. Que bom que eu não estava lá, porque um milagre maior vai acontecer. Eu preciso entender que as minhas atitudes e as minhas palavras vão mostrar quem eu sou no tempo de dificuldade. Porque eu posso orar, e na hora de abrir a boca, ser um desastre. Já pensou? Você tem que orar. Mas na hora de abrir a boca, as suas palavras têm que ser parecidas com as de Jesus. Calma que eu vou estar lá e vamos fazer um milagre. Vamos até lá. Diga assim: vamos até lá. Vá. Você está vendo alguém que está com dificuldade, está precisando de uma palavra de Deus, de uma oração? Vá até lá. Seja um discípulo de Jesus, você vai ser usado. Eu vi coisas acontecendo nessa semana que eu não consegui ir até lá, mas a irmã foi lá e foi uma bênção. E acertou o problema. E a outra foi lá e acertou o problema. E o outro foi lá e resolveu o negócio. Por quê? Porque foi. Ou seja, Jesus mora dentro de mim e de você. Ou você acha que o Jesus que mora dentro de mim é diferente do Jesus que mora dentro de você? Não é não. Não é não. É o mesmo Jesus. É a mesma palavra. A diferença está na fé. Porque cada um cultiva a sua fé. Cada um molha a sua semente. Cada um tem a escolha de gastar mais tempo com Jesus. Orando, lendo a Bíblia, crendo, declarando, se enchendo da presença de Deus. Nós temos que ter sede por Deus. Você tem sede por Deus? Uma das coisas mais importantes que eu entendo hoje, no dia de hoje, é ter sede por Deus. É você acordar e entender que antes de eu olhar Facebook, antes de eu olhar WhatsApp, antes de olhar e botar print, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou ler minha Bíblia. Às vezes eu nem respondo, não, eu ainda estou no meu tempo com Deus, eu ainda estou lendo a Bíblia, eu ainda estou buscando a Deus, depois eu vou responder isso aí, porque não para, é o dia todinho. Mensagem, é o dia todinho, gente precisando de ajuda, é o dia todinho, gente querendo coisas. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar para poder ter o que dá, amém? Vamos continuar. Olha só. Depois disso prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até ele para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que eles estavam falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Presta atenção, os discípulos não entendiam de nada.
Vamos lá morrer com ele também? Ele ia lá para salvar o camarada, ele ia lá para curar o camarada, e um dos discípulos estava pensando que ele ia lá para morrer com eles também. Ou seja, sempre vai ter gente com visão errada. Sempre vai ter gente pensando em morte. Sempre vai ter gente, mesmo sendo um discípulo, que ainda não entendeu a visão completa. E aí, você que sabe, tenha paciência com quem não sabe. Jesus tinha paciência com esses camaradas. Você que está vivendo no sobrenatural de Deus, tenha paciência, tenha calma, ore. Não deixe essas coisas afetar a sua fé. Vai ter gente que está pensando em morte, você está pensando em vida. Tem gente que está pensando em destruição, você está pensando em restauração. Tem gente que está pensando que não dá, você está pensando que dá. Não tem como a gente automaticamente mudar a fé das pessoas e o que elas creem. O que a gente pode fazer é trazê-las para a igreja, para que elas escutem a palavra de Deus, que não volta vazia, e essa palavra ir tocando o coração, e essa palavra ir moldando a vida das pessoas, amém? Quem ouve a palavra de Deus tem ânimo. Quem ouve a palavra de Deus tem força. Quem ouve a palavra de Deus, como foi lido aqui, as suas forças são renovadas. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Espere em Deus. Você sabia que Marta, Maria, mesmo não tendo aquela fé necessária, mesmo achando que Jesus estava atrasado, elas criam em Jesus. Muitas pessoas, elas creem em Jesus mesmo quando o milagre não aconteceu da maneira que elas criam, né? Nem queriam que acontecesse, mas elas continuavam crendo em Jesus. Glória a Deus pela vida delas, que elas não deixaram de crer em Jesus, porque Jesus não foi no tempo que elas queriam. Então isso era uma certa maturidade, amém? Toca aí no seu irmão. Acorda aí, meu irmão. Acorda aí, minha irmã. Tem mais de Deus para ti. Olha lá. Versículo 17. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Diga assim, confortá-las pela perda. Tem muita gente que vem te confortar pelo que você perdeu. Mas às vezes o que você perdeu não é a vontade de Deus. E não é para você estar confortado com a perda. Mas você está sendo desafiado a trazer à existência de novo aquilo que morreu. A trazer de volta o sonho que perdeu. Está entendendo? Às vezes Deus vai mandar você colocar no seu coração a indignação. E se conforma, deixa isso para lá. Conversa fiada, vamos orar e Deus vai trazer de volta. Deus vai ressuscitar, Deus vai avivar, Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer algo maior. É assim que nós temos que crer. Então cuidado com quem você está ouvindo, que acabou, não tem mais jeito, passou. Só se Deus falar. Mas se Deus não falar, não desista, amém? Então vamos lá. Sabe por que eu estou falando isso? Se você entender isso aqui, sobre tempo, amor e milagre, a sua vida muda. Diga a seu irmão, se você entender sobre o tempo de Deus, o amor de Deus e o milagre de Deus, a sua vida vai mudar completamente. Vai mudar completamente. Eu sou uma das pessoas que creem que enquanto eu prego, o Espírito Santo cura. Ele liberta e ele fala pessoalmente com cada um de vocês. A palavra de Deus, ela é poderosa para ministrar no nosso coração. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o que está no seu íntimo, mas a palavra de Deus sabe, e ele sabe. E ele vai trabalhar, ele vai falar, ele vai convencer, até você entender, meu Deus, como eu estava errado. Me ajuda na minha fé, ou dizer, ainda bem que eu estou esperando, ainda bem que eu estou crendo, alguma coisa dentro de você vai te fortalecer, porque é para isso que serve a palavra de Deus, para nos tratar, para nos moldar. Eu já disse, se alguém aqui tivesse pronto, não era para estar aqui, era para ter sido arrebatado com Enoque já era para ter ido para o céu. Se nós estamos aqui é porque Deus está trabalhando na minha e na sua vida, amém? Deus está trabalhando, Ele está trabalhando e vai continuar. E Ele diz assim, Ele viu que fazia o quê? 4 dias, Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha só,
Marta cria em Jesus. Diga assim, Marta cria em Jesus. Mas ela também quando as coisas não aconteciam. Sabe que ela veio para Jesus? Isso você tem que ter um cuidado tremendo. As pessoas têm uma expectativa em você tremenda. Elas têm uma expectativa em pessoas além do normal. Temos que aqui era Jesus, filho de Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele podia fazer qualquer coisa. Às vezes a gente ora pela pessoa por 10 horas para ela ser curada. Jesus só bastava dar um toquinho em uma palavra e ela ser curada. Às vezes nós oramos por meses para alguém ser restaurado. Jesus passava, pregava. Uma pregação de Jesus era o suficiente para o camarada que nem Zaqueu devolver tudo o que tinha roubado. A unção que estava na vida de Jesus era extraordinária. Era algo do céu. Algo que a gente tem que desejar para a nossa vida. Por quê? Porque o que ele fazia em 1 segundo, a gente às vezes passa anos para conseguir fazer. Por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Se a gente chegar em João 5,19 e só fazer o que vê o Pai fazer, a gente vai fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. O negócio é que falta muito ainda para a gente chegar onde Deus está, onde Jesus está. Mas olha o que aconteceu. Ela chegou aos pés, olha só. Disse Marta, Senhor, se estiverdes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Diga assim, o seu irmão vai ressuscitar. Olha só, lembrando que eu estou mostrando para vocês aqui hoje como que um homem de Deus fala, como que Deus fala. Ela trouxe um enorme problema, ela culpou Jesus, ela se ajoelhou, cria em Jesus, igual a nós aqui hoje. Nós cremos em Jesus, nós nos ajoelhamos, mas muitas vezes não acreditamos mais no milagre. Não acreditamos mais que Jesus pode fazer, ou que aquilo pode acontecer. E Jesus chegou para ela e disse assim, ó, teu irmão vai ressuscitar. Você é capaz de dar uma palavra boa, mesmo quando alguém te culpa de alguma coisa? Jesus era capaz. Ele chegou dizendo assim, olha, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, a morte do meu irmão é culpa sua, que não veio orar pelo meu irmão, que não veio me ajudar, que não trouxe o remédio, que não pagou a minha conta. É culpa sua, Jesus. É culpa sua, João. É culpa sua, Maria. É culpa sua, pastor. Presta atenção, o problema não estava em Jesus. A culpa não era de Jesus. A culpa não era de ninguém. A culpa não era. Existem fatalidades que a culpa não é de ninguém. Se alguém pode te ajudar, não necessariamente é obrigação de ir no dia que você quer e como você quer. Nem Deus faz assim. Lembre-se, olha, diga comigo, Jesus é Deus. Mais alto, Jesus é Deus. Entenda hoje que o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Se nem Jesus, nem Deus respondeu no tempo que ela queria, imagina hoje nós, meros seres humanos, que trabalhamos, que corremos, que só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo. Enquanto você está ajudando uma pessoa, tem 100, 1 milhão que está precisando de ajuda. Enquanto você está ajudando e você tem condições de pagar uma coisa para alguém, tem 200, 300 com fome. É por isso que nós temos que buscar a Deus, que Ele sim pode multiplicar 5 pães e 2 peixes e fazer uma multidão comer. É a Ele que a nossa fé tem que estar alicerçada, é nele, é em Cristo Jesus, a quem você está buscando. Seja sincero, seja sincera, para quem que você olha quando você vai para a igreja? Para quem que você olha no meio da pregação? Você está esperando que Jesus fale com você? Você está esperando que Jesus abra o seu coração para ouvi-lo, porque Ele está falando? Ele está falando nessa noite. É você abrir o coração e entender onde que você está nesse processo. Porque falando Deus está. Deus está falando. Hoje cabe a você receber o seu milagre ou continuar onde você está. Tudo depende de você. Porque Deus está falando nessa noite. Ele está mostrando agora. E agora começa o milagre. Eu falei sobre tempo. Eu falei sobre amor. Agora eu vou te mostrar o processo do milagre. Todos nós precisamos de milagre. Ela precisava de milagre. Mas o princípio para o milagre é ouvir a palavra de Deus. Diga assim, o princípio do milagre é ouvir a palavra de Deus. Ela chegou com problema, ela chegou com acusação e ela chegou com culpa. Jesus respondeu a ela, teu irmão vai ressuscitar. Às vezes a pessoa chega para vocês, você é o culpado, você não presta, você não esteve lá. E ele diz, mas o teu milagre vai acontecer. Porque o teu milagre não depende de mim, depende de Deus. Só que Jesus, ele era um milagre em si. Ele tinha autoridade para falar.
Agora você vai colher se você crer, pelo menos no meio de toda a dificuldade que ela tinha, e da fé dela não ser uma fé completa, ser uma fé mediana, ela foi a quem poderia fazer um milagre. Será que você mesmo frustrado, indignado, você vai a quem pode resolver? É isso que você tem que fazer e aprender com Marta nesse capítulo aqui. Ela errou em culpar Jesus, porém ela foi até Jesus. Diga assim: eu posso estar aqui hoje, até com a motivação errada, mas eu estou no lugar certo. Porque se você entrou aqui hoje com a motivação errada, vou ouvir a palavra certa. Você está ouvindo a palavra certa. Mesmo que tenha entrado aqui hoje com a motivação errada ou com algum preceito errado, que eu não creio que você fez. Você veio aqui com a motivação certa, que eu conheço as minhas ovelhas, e para ouvir a palavra certa. Porque as minhas ovelhas e as minhas ovelhas eu conheço. Você veio aqui com a motivação certa e Deus está falando contigo. Você apenas está entendendo mais sobre o tempo de Deus e sobre o milagre de Deus. Então, olha a palavra do homem de fé, de Jesus. Teu irmão vai ressuscitar. Vai dar certo. Isso vai acontecer. E ela conseguia ver isso futuramente. Diga assim: às vezes conseguimos ver algo de Deus para o futuro, quando Deus quer fazer hoje e agora. Presta atenção. Tem coisas que, se você abrir seu coração, Deus vai fazer hoje e agora. Não é no futuro, não. Como que o senhor sabe que ela estava esperando para o futuro? Lê o texto comigo. Versículo 22, disse Jesus, 23, disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, lá para frente, né? Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sabe o que é que Jesus estava falando? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Se você crê em mim, até seu irmão levanta. Hoje. Tua doença vai embora hoje. Tua depressão tem que bater em retirada. Esse problema que está aperreando a tua vida vai embora hoje. Isso que está faltando para você, vai embora hoje. Sabe por quê? Porque você está falando com aquele que ele é a ressurreição e a vida. Não é para amanhã, é para hoje. Deus quer te curar hoje. Eu estou esperando Deus me tratar. Ele quer te tratar hoje. Eu estou falando para você, Deus quer fazer um milagre aqui hoje. Olha só. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Deixa eu falar para você. Marta crê em Jesus. Ela você é crente e crê em Jesus. Disso eu não tenho dúvida. E eu não tenho dúvida sobre nada. Agora a dúvida vem de você. Você crê que pode hoje? Você crê que Deus pode ressuscitar, que Deus pode te colocar, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer algo novo hoje? Você crê? Porque se você estiver ouvindo Jesus, vai acontecer na sua vida. Depende da sua fé. Depende muito de se você crê nele, que ele pode fazer. Amém? Então ele disse que ele era. Agora, olha só. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. E foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em sua casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual foi a primeira palavra que Maria disse para Jesus? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também culpou Jesus.
Todos nós tendemos a culpar Jesus quando aquilo que a gente espera muito e as pessoas que a gente ama muito não estão ao nosso redor, não estão perto de nós, não está do jeito que a gente gostaria que tivesse. A gente culpa logo a Deus. Se o Senhor tivesse entrado, o Senhor poderia ter resolvido, o Senhor poderia ter feito isso. Começamos a duvidar, mesmo que cremos em Jesus, ajoelhando, a gente diz as palavras erradas. A gente vem com dúvidas para Jesus. Será que você está com dúvida hoje? O que está no seu coração? Maria também. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembre-se só, Jesus mandou chamar Maria. Tem hora que Jesus manda te chamar. Eu não sei quem foi lá chamar ela. Foi Marta que foi lá chamar ela, né? A irmã dela. Mas alguém te chamou hoje para vir aqui para o culto? Alguém te convidou pelo WhatsApp? Alguém te ligou? Alguém te convidou? Quer dizer que Jesus te chamou para estar aqui hoje. Amém? Para falar contigo. Para te mostrar algo que você não está vendo, que na sua casa você não ia conseguir ver, que na sua casa você não ia ouvir. Se alguém te chamou para estar aqui, alguém te convidou e disse, vá para a igreja, é importante que você esteja lá, é porque Jesus usou alguém para te chamar para estar aqui hoje. Porque Ele queria falar com você. Milagres só acontecem quando a gente ouve a voz de Deus. Mesmo que você não estivesse esperando, eu duvido, Deodó, que alguém estava esperando que eu pregasse esse texto hoje. Pode acontecer, mas eu duvido muito que alguém estava esperando por esse texto. Nem eu não estava, nem eu não sabia, até eu entrar aqui. E olha que eu já entrei atrasado, não atrasado na hora do culto, mas atrasado para o tempo e para o horário que eu queria estar aqui. Entendeu? Então o que eu quero dizer para você hoje? Deus fala conosco. Deus quer falar com você. Ele trouxe você aqui porque Ele quer lhe dar uma direção que vai mudar a sua vida, que vai fazer você pensar diferente, você refletir, você abrir seu coração. Mesmo sendo Maria, aquela que tinha lavado os cabelos dele com lágrimas, com perfume e enxugado com cabelo, ainda ela tinha que aprender mais. Diga assim, todos nós, por mais milagres que já vimos, temos que aprender mais com Jesus. Sempre tem mais que Jesus quer nos ensinar. E olha lá, no versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Presta atenção, sempre vai ter gente perguntando o porquê isso não aconteceu. Ele que abriu os olhos do cego, ele que curou o paralítico, ele que curou o coxo, ele não poderia ter evitado isso? Não tem gente que fala isso? Sim ou não? Sim. Sempre vai ter gente achando alguma brecha, alguma coisa até com Jesus. Sempre vai ter gente questionando alguma coisa, sempre vai ter incrédulo, sempre vai ter gente que fala mal, sempre vai ter opositores, sempre vão ter essas pessoas. Será que ele não poderia ter evitado isso? Será que ele não poderia ter... Jesus não evitou isso. Jesus não evita tudo. Ele não deixa... Tem coisas que vão acontecer, que às vezes Jesus não tem nada a ver, que vão acontecer. Não podemos culpar Deus de tudo, pois os opositores estavam ali. Será que ele não podia ter evitado que esse homem pudesse morrer? Olha só, versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Espera lá, agora eu quero falar de milagre. Presta atenção, diga aí, milagre. Presta atenção. O que foi que ela foi reclamar? Ela foi reclamar porque Jesus não estava lá, e que se ele estivesse lá, ele não teria morrido. Agora Jesus decide ir lá e consertar aquilo, e ressuscitar o morto. Adivinha quem vai tentar impedir o morto agora de viver? A própria irmã que pediu para Jesus ir lá. Olha como é engraçado o ser humano. Primeiro pede que ele estivesse lá e ele não estava. Agora quando ele vai, ela vai tentar impedir. Ei, ele já cheira mal.
já fazem 4 dias. Faz muito tempo, não tem mais jeito. Você não já ouviu isso? Ah, eu queria oração ontem, não é hoje não. Eu estava esperando o Senhor ontem, não é hoje não. Eu queria essa cesta ontem, não é hoje não. Ou seja, nós somos muito ingratos, mal agradecidos. Você tem que aceitar o bem de Deus quando vier. Você tem que ser grato pelo milagre de Deus quando vier. Seja quando for, seja segunda ou no sábado, ou no domingo ou na terça. Agradeça a Deus quando Deus vier a seu favor. Receba a bênção de Deus quando vier e seja alegre. Ao invés de dizer, não, está difícil demais. Não, cheira mal demais. Não, está entendendo? Isso é humanidade. Isso é carnalidade. Você está pronto para receber o milagre de Deus hoje? Hoje é o dia. Aprenda sobre milagre. Às vezes você pediu muito a Deus, Deus quer fazer e agora você não quer mais. Olha lá. Tirem a pedra, disse ele. Outra coisa, tem coisa que é você que tem que fazer. Diga assim, tem coisa para um milagre acontecer que eu tenho que fazer. Sabe qual é? Tirar a pedra. Tira a pedra. Sabe o que quer dizer tirar a pedra? Deixa Jesus ver o que está feio dentro dessa gruta. Deixa Jesus ver o que está fedendo dentro desse coração. Deixa Jesus ver o que é que está escondido aí dentro. Deixa Jesus ver, porque só Ele pode mandar sair. E só Ele pode ressuscitar. E a pedra quer dizer algo que esconde, algo que prende, algo que, eu já disse, não tem problema de você errar. O problema é você não deixar Jesus entrar num lugar. O problema é você não reconhecer. O problema é você não externar para Jesus o seu problema. Ninguém entendia nada do que Jesus estava fazendo. Os fariseus começavam a falar mal dele. Ah, ele não podia ter vindo antes. Por que ele não veio antes? E eles estavam consolando a perda. Jesus, ele vem para trazer o milagre. Não é confortar ninguém de uma perda. Quando ele quer fazer um milagre, quando ele tinha lançado uma palavra antes dele morrer, que aquela doença era para a glória de Deus. Se ele falou uma palavra antes da doença, não vai acontecer. Mesmo que morra, vai voltar à vida, mas vai acontecer se foi palavra de Deus. Se foi palavra de Deus, mesmo que morra, volta à vida. Olha lá. Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Sabe o que quer dizer isso? Dias quer dizer tempo. Diga assim, tempo. Cada dia tem 24 horas. Ou seja, ali já tinham passado 4 dias. Não estava mais no tempo de Marta, não estava mais no tempo de Maria, porém não tinha passado do tempo de Deus. Entendeu o que eu quero dizer de tempo? Para Deus era o tempo e acabou-se. Se para Deus é o tempo, não interessa se não é no seu, no dele acontece. É no teu tempo? Não, é no tempo de Deus. Agora, quando é o tempo de Deus, você vai ter que aprender a interagir com ele. Ele vai dizer, tira a pedra. Ela falou como se não tivesse mais jeito. E normalmente nós falamos igual a Maria. Não tem mais jeito. Está fedendo. Fazem 4 dias. Mas quem tem fé, insiste. Tira a pedra. Se Jesus estava determinado para curar, Jesus estava determinado para fazer um milagre, nem você, com a incredulidade, com a dificuldade, vai impedir o milagre acontecer. Muitas e muitas vezes, já nessa vida, eu ouvi pessoas dizer, não vai dar certo, não tem como, não isso, eu não ajudo. E daí? Se tu não quer ajudar, sai da frente, porque eu vou passar. Se o mar não se abrir, a gente anda sobre as águas, mas Deus não quer que ninguém pare. Você é daqueles que para, que desiste, que bota os outros para baixo, ou é você daqueles que diz, tenha fé, que Deus é contigo? Quem que você é? Quem que você é? O que você fala? Deus escolheu para você ser sal do mundo, para você ser luz na escuridão. Deus quer te usar e quer te ensinar a questão do milagre. O milagre é tira a pedra que eu vou fazer milagre. Sai da frente que o milagre vai acontecer. Deus quer fazer milagre na minha e na sua vida, nessa situação que você está passando. Eu não sei qual é, mas milagre vai acontecer se você abrir o seu coração nessa noite. Olha só, tire a pedra. Versículo 40, disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Diga assim, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Jesus falou, tira a pedra, ela falou, está fedendo, faz tempo, 4 dias, botou dificuldade. Jesus disse, eu te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus.
Ou seja, creia, ainda dá tempo de crer, ainda dá tempo de acreditar. É isso que Deus quer falar. Mesmo que você não creu até hoje, hoje você pode voltar a crer. Hoje você pode voltar a acreditar. Porque nenhuma delas estava crendo mais em ressurreição. Nem Marta, nem Maria, nem judeu, nem ninguém. A única pessoa que estava vendo ressurreição ali era Jesus. Às vezes você é o único que crê no local. Às vezes você é o único que tem fé no local. Você é o único que fica quando todo mundo sai. Porque você sabe do chamado. Jesus sabia quem ele era e para onde ele ia. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Você precisa saber quem você é e para onde você está indo. E quem você respondeu e a quem você deve satisfação. A Deus. Você deve satisfação a Deus. Você deve o seu coração a Ele. E Ele continuou. O milagre vai acontecer. E olha o que ele diz aí, ó. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Diga assim, o milagre acontece para que o povo creia em Jesus. Sabe o que ele disse? Eu sei que o Senhor já me ouviu antes de eu pedir. O que é fé? É você acreditar antes que aconteça. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor já me ouviu. Mas eu estou falando aqui para que estes aqui ouçam e creiam. É isso que Deus quer, que você escute essa palavra dessa noite e creia que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Que se você tirar pedra hoje, Deus vai ressuscitar o seu sonho, vai ressuscitar o seu milagre, vai ressuscitar o seu sonho, o seu chamado, o seu dom. Agora creia e abra o coração. Como que eu tiro a pedra? A pedra se chama incredulidade. A pedra se chama, eu não acredito que pode acontecer. Eu não vejo o jeito. Você não vê, mas Deus vê. Então tira a pedra só e deixa Deus fazer. Abre o coração só e deixa Deus fazer. É isso que Deus quer estar dizendo essa noite. Creia nele, não em você. Você não foi chamado por causa de você, por causa dele. É ele que faz as coisas acontecer na sua vida, não você. Nem o pastor, nem o líder A, B, C. É Deus. O dia que Deus chamou Davi, ele estava lá atrás. Ele não estava na frente, ele estava lá atrás. Passaram todos que estavam na frente, não era nenhum deles, é quem estava lá atrás. Mas tinha um chamado para Davi. Se tiver um chamado para você, mesmo você lá atrás, Deus vai lhe buscar. Mas Davi tinha coração, diga, Davi tinha coração. Davi não tinha pedra de incredulidade, de dificuldade, de amargura, não. Pelo contrário, Davi era alguém que andava com o coração limpo para o chamado de Deus. E Deus está removendo pedras aqui nessa noite, amém? Estamos quase acabando. Me deem mais 5 minutinhos. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Queridos, quando você acredita numa coisa, você fala sobre ela. Diga assim, quando eu acredito em algo, eu falo. Falo. Sabe o que é que Jesus fez? Ele bradou. Ele disse, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Quantas vezes você já gritou pelos seus sonhos? A Bíblia diz que aquilo que você quer, você deve pedir em oração. Suas petições têm que ser levadas a Deus em oração. Você tem que fechar a porta do seu quarto. Você tem que subir o monte, sabe por quê? Tem hora que você tem que bradar. Tem hora que você tem que falar. Ah, eu estou orando na mente. Não tenho nada para quem ora na mente. Você tem que orar na sua mente também. Mas tem hora que você tem que falar. É por isso que eu gosto de orar sozinho. É por isso que eu gosto de ir para a praia. É por isso que eu gosto do pessoal que sobe monte. Por quê? Porque eles vão bradar, eles vão orar, eles vão extravasar, eles vão chamar à existência aquilo que não existe. E sabe quem vai para estes? Ninguém. Ninguém. Porque é isso que Deus quer que faça. Deus quer que você ore. Deus quer que você suba monte. Deus quer que você vá para a praia. Deus quer que você feche a porta do seu quarto. Mas que você brade para que o seu milagre aconteça. Porque eu nunca vi ninguém calado ou receber nada. Gente calada não vai receber nada. Você tem que falar.
Você tem que bradar. Jesus bradou e disse: Lázaro, vem para fora. Tem hora que você tem que bradar. Diga assim: irmãos, está na hora de abrir a boca. E está na hora de dar um glória a Deus, amém? Dê um glória a Deus. Esse é o caminho do milagre. Esse é o caminho de trazer a existência. É você bradar quando está todo mundo calado. É você chamar e acreditar naquilo que ninguém está acreditando. É você às vezes ser o único no meio de uma multidão que diz sim quando todo mundo está dizendo não. É assim, ser cristão é assim. É ser diferente, é ser ousado, é acreditar no chamado de Deus. Quantas vezes Moisés subiu o monte sozinho? Quantas vezes Jesus se separou sozinho? Às vezes você vai se sentir só. Mas você nunca estará só, porque o Espírito Santo garante que Ele nunca te deixa só ou te abandona. Ele sempre vai estar contigo. Você nunca está só. Nunca se sinta só. Deus está contigo e Ele é por você. E para terminar, Jesus bradou em alta, e ainda tem mais, Ele bradou em alta voz. Diga assim: alta voz. Tem hora para tudo. Tem hora que você tem que bradar em alta voz. Vem para fora, Lázaro. Lázaro, vem para fora. 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Deixa assim, diga agora: tirem as faixas. Deixa eu te falar, o milagre quem faz é Deus, mas quem ajuda na recuperação e tirar as faixas somos nós. Então entenda, nós temos que cooperar com Deus. Tipo assim, Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Nós vamos e pregamos o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem cura é Deus, mas quem impõe as mãos é você. Quem convence é Deus, mas quem anda até a casa da pessoa é você. Amém? O método de Deus é pessoas. O método de Deus é relacionamento. O método de Deus é que você fale a palavra. Esse é o método de Deus. Nós temos que interagir. Nós que tiramos a pedra e nós que vamos desatar, tirar aquelas coisas que estão envolvendo as pessoas. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós estamos encerrando nessa noite essa palavra. Se você quiser ouvir essa palavra, amanhã já estará na internet. Você vai poder ouvir essa palavra sobre tempo, sobre amor e sobre milagre. O milagre começa quando você escuta a voz de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, e Ele sempre tem uma palavra de milagre. Teu irmão vai ressuscitar, teu sonho vai ressuscitar, eu vou resolver teu problema. Isso aí não é nada comparado ao seu Deus. A questão é para quem você está olhando. Você está esperando no seu tempo ou o tempo de Deus? E você acredita que mesmo no tempo de dificuldade extrema que você pode estar passando, Deus te ama. Quando você entende que o tempo não é seu, o tempo é de Deus, e que você é amado e você crê em milagre, você tem tudo para vencer na vida, vencer na fé e ver as coisas acontecerem. Eu quero que você feche seus olhos agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma música, eu não tenho ideia do que você está passando hoje. Porém, eu sei quem pode resolver, amém? Eu sei quem pode resolver. Você pode pensar que está demorando muito ou que está atrasado. Mas se você tem algo que quer apresentar para Deus hoje, nesta noite, venha para frente. Venha para frente. Se for a sua vida, se for a vida de alguém, se for um problema. Eu não sei o que é, você e Deus agora, mas mostre a sua fé nesta noite e fale com Deus. Fale com Deus nessa noite, apresente a causa a Deus, é Ele que cura. Você entendeu hoje sobre tempo, você entendeu sobre amor e você entendeu sobre milagres. Às vezes você é a pessoa que Deus quer fazer milagre nessa noite. Às vezes você é a pessoa que vai ser o canal do milagre de alguém nessa semana. Eu não sei, eu sei que Deus trouxe essa palavra nessa noite e Ele quer usar você. E Ele quer usar você, Ele quer ministrar primeiro na sua vida, para depois você ministrar nos outros. Eu creio que enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu vou passar e vou ungir você, e eu vou entrar em concordância, e eu vou dizer para você, o Senhor não chega atrasado. Mesmo que a gente pense que Ele está atrasado, e que Ele não está vendo, e que Ele não está ligando, e que as coisas
as coisas passam despercebidas, eu digo a você, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada acontece sem que o Senhor permita. Nada passa. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, Ele é fiel para moldar a nossa vida e nos transformar. E eu digo a você, Ele continua trabalhando, senão nós não estaríamos aqui, amém? Se você chegou aqui hoje, é porque Deus está operando e Ele queria falar com você, amém? Nós vamos estar orando por você, tá certo? Eu vou estar orando, pastor Ednardo vai estar orando, nós vamos estar ungindo vocês rapidamente, entrando em concordância. Mas lembre-se do que eu falei, foca em Jesus, eu vou passar, o pastor Ednardo vai passar, nós vamos passar rapidamente tocando para entrar em acordo, porque a Bíblia diz que o que 2 ou mais entrarem em acordo aqui na terra será feito no céu. Mas eu digo a você, quem vai responder a sua oração é Deus, quem vai fazer esse milagre acontecer é Deus, e Ele vai fazer, mesmo que talvez não aconteceu ainda. Passou do teu tempo, mas não passou do de Deus, amém? Começa a orar, começa a apresentar a causa a Deus, que nós vamos orar e interceder por você, amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, 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 ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável. Glória a Deus. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Nós vamos encerrar esse culto entendendo que o Senhor nos ama. Ele nos ama, Ele tem um tempo e Ele está operando milagre na nossa vida. Muitos milagres aconteceram já nessa noite. O maior milagre é a salvação, é aquilo que nos leva de volta para Deus, é aquele desejo que estava apagado e volta a reviver. É quando o Senhor diz: eu te chamei e não abro mão de ti. Vou te buscar, te mando te chamar, como Ele mandou chamar Maria. Maria, vem para perto, porque eu quero que você veja esse milagre. Milagre não vê quem fica trancado em casa. Jesus manda chamar Maria para que ela visse o milagre do seu irmão ressuscitar. O Senhor manda você estar aqui na igreja para que você veja o milagre acontecer na vida dos irmãos aqui. E eu creio que muitas pessoas vão dar testemunho do que Deus está fazendo. O Senhor já fez, faz e continuará fazendo. Eu quero que você se prepare. O mês de fevereiro nós vamos estar jejuando os 21 primeiros dias. É o menor mês do ano. Normalmente nós começamos o ano jejuamos os primeiros 21 dias do ano, mas nós vamos jejuar o mês de fevereiro. Os 21 primeiros dias vamos fazer um jejum parcial, que inclui o jejum de Daniel, que é verdura, legumes, né, e tirar carne, refrigerante, sobremesas, essas coisas. E quando estiver mais perto, vamos beber só líquidos, tipo vitaminas e líquidos e sucos, né? E assim vamos, né? Até chegar em 3 dias, de quem aguentar ficar só na água ou só no suco. Nós vamos tentar nos consagrar bastante nesse mês de fevereiro, em prol da igreja. Quem é a igreja? Somos nós, eu e você. E as pessoas que Deus estará acrescentando a este lugar, que serão chamadas por você. Como Deus usou Marta para chamar Maria para ver o milagre, Deus vai te usar para chamar outras pessoas para verem e receberem o milagre. Divulguem para nas suas células, peguem aqui com o irmão que está ali, que cuida da coisa, o nome do nosso site, né? Para que você possa ver as pregações em casa, reescutar as pregações e ministrar na sua célula com autoridade, estudando a palavra e recebendo. Deus quer te usar. Às vezes você mora um pouco longe e não tem célula na sua casa e você já é um pouco conhecedor da palavra. Venha para a reunião de terça-feira se você tem desejo de abrir uma célula na sua casa, que nós vamos treinar você para que você possa abrir mais uma célula, mais um grupo de estudo, mais um ponto de acesso, mais uma igreja, né? Que a célula é a igreja no lar, para que pessoas sejam abençoadas na sua casa, através da sua vida, tá bom? Se alguém tem esse desejo, venha nessa terça-feira às 8 horas da noite, que nós vamos estar juntos aqui na reunião de liderança, vendo todas essas coisas. Se você tem desejo de trabalhar no serviço, eu quero ajudar a limpar a igreja, eu quero estar na portaria, eu quero ministrar numa célula, eu quero ajudar em alguma coisa, nos procure também, venha na terça-feira. Você já está sendo convidado, pode vir na terça-feira aqui, que nós abrir o seu coração. Lembre-se que foi Davi que chegou lá e disse: eu quero lutar contra esse Golias. Você que tem que chegar e dizer: eu tenho esse desejo de participar, o que é que eu preciso fazer? Davi pagou o preço necessário para derrotar o Golias, e você vai pagar um preço simples para exercer aquilo que tem no seu coração, amém? Eu creio nisso. Ninguém passa numa prova de química sem estudar química, ninguém passa numa prova de física sem estudar física. Você vem para cá, aprende os requisitos, nós vamos orar com você, Deus vai estar abençoando a sua vida e você vai estar ministrando e ganhando vidas para Jesus, amém? Aperta a mão do seu irmão aí, que eu creio que nós vamos crescer e multiplicar com saúde, saudáveis, amém? Vendo o milagre de Deus. Lembre-se, Deus é um Deus misericordioso.
Deus é um Deus perdoador, que diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se assim não fosse, todos nós já teríamos sido fulminados pela glória de Deus. Mas nós estamos aqui por causa do perdão, da graça e do amor. Se eu e você estamos aqui debaixo dessa graça, nós precisamos compartilhar com outras pessoas o que nos trouxe até aqui. E eu quero orar por você especificamente hoje, para que você seja abençoado, você seja um mensageiro de Deus e convide pessoas. É você que Deus quer usar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você quer gastar mais tempo comigo, vem para terça-feira. Vem para cá ser discipulado. Vem para cá ouvir uma palavra para que você possa sair daqui edificado, se tornar um líder, se tornar uma pessoa mais preparada para fazer a obra de Deus, desafiado a convidar e cuidar de vidas. Amém? Eu quero orar por vocês todos agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco a respeito do teu tempo, do teu amor e do teu milagre. Nós recebemos a tua palavra, Senhor, em nosso coração nessa noite e pedimos, Senhor, continua falando conosco, continua nessa semana nos usando para a tua honra e tua glória. Trabalha em nosso coração, tira toda a dureza do nosso coração, ajuda-nos a remover qualquer pedra, Senhor, da nossa vida, para que o milagre aconteça, Senhor. Nós cremos que tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus que a tua fé por si só trabalha, Senhor, mas o Senhor quer interagir conosco, Senhor. Por isso, Senhor, eu consagro, Senhor, a minha vida e a tua igreja a ti, Senhor. Nós nos separamos, Senhor, para que o Senhor venha nos usar grandemente, Senhor. Por isso, abençoa os irmãos que estão aqui nessa noite. Cura todos que vieram buscar cura, alegra o coração daqueles que estavam tristes, que possam sair daqui alegres, e aqueles que estavam doentes saiam daqui curados, e aqueles que estavam desanimados vão sair daqui alegres. Assim eu oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus.